Programa Contraponto. Estamos entrando então no ar de novo com Contraponto, hoje 7 de julho, terça-feira, agora meio-dia, mais 6 minutos. Está com a gente aqui a professora, escritora e terapeuta Nara Miller. Ela que é especialista em EFT, Técnica de Libertação Emocional. Nara lançando o livro aí, Crônicas Terapêuticas, em que compartilha uma jornada de autotransformação, reunindo experiências pessoais e relatos de atendimentos ao longo da sua trajetória como terapeuta. Na obra, ela apresenta a EFT e outras práticas integrativas como caminhos para revisitar feridas emocionais, traumas e crenças limitantes. Aborda desafios como dores físicas crônicas, sintomas psicossomáticos, também crises de pânico, depressão e padrões familiares de escassez. O livro tem sessão de lançamento com bate-papo e autógrafos agora no dia 21, no restaurante Café Cult, aqui no centro da cidade. Nara, seja muito bem-vinda ao Contraponto. Obrigada, Clarissa, grata pela oportunidade de poder estar aqui, divulgar mais bem-estar para as pessoas e trazer também a oportunidade de ter todo esse material acompanhando para a vida toda, né? Porque o livro que eu vou lançar no 21 de julho, ele é um livro que depois tu compra, tu pode fazer uma leitura corrida até, mas o melhor é consultar esse material, porque nele eu ainda tenho vários bônus, como a oportunidade da pessoa poder consultar por objetivos, trabalhar especificamente as suas questões, porque nem sempre os terapeutas estão à disposição das pessoas. Tem férias, tem viagem, tem congresso, tem momentos de lazer, descanso, e às vezes são os momentos de maiores crises. Então, nesse momento, a EFT te dá autonomia, e isso está no livro. Isso está presente no livro, né? Então, a oportunidade de ter esse livro é como pegar o compilado dos meus 16 anos de trabalho já na área e poder acessar a qualquer momento. O que é a técnica de libertação emocional, a EFT? Sim. Como é que funciona? É uma técnica maravilhosa. Eu comecei através de uma busca que eu já tinha há muito tempo, de querer ter essa autonomia de resolver as minhas questões, sem eu precisar estar correndo atrás de um especialista. E aí eu pedi literalmente para o universo, me mostra uma técnica, apesar de eu saber das minhas dores, eu queria que tivesse algo que pudesse me ajudar mais. Então, essa técnica apareceu numa busca minha pela internet, assim, e eu encontrei no site Somos Todos Um, é uma técnica norte-americana, que ela é derivada, primeiro existe a acupuntura, que é aquela que usa as agulhas, depois para substituir as agulhas tem a acupressão, ou seja, no lugar das agulhas pode ter, como já existe as pedras quentes, a moxa-bustão, você vai usar os mesmos pontos no corpo, só que no caso da EFT, o autotoque e afirmações. Então, você vai trabalhar do ponto em que você está para poder ter os resultados, né? E principalmente ter a liberdade emocional, porque quando a pessoa está em algum tipo de crise, seja pequena ou grande, em um trauma pequeno ou grande também, é mais difícil fazer escolhas assertivas. Então, primeiro trabalha nessas questões pendentes relacionadas e depois você consegue ter a capacidade mais clara de ver como resolver as coisas, né? De uma forma que seja mais objetiva para cada um. Na hora de escrever o livro, a senhora usou episódios pessoais? Usei. Um dos primeiros capítulos é sobre os meus episódios resolvidos, né? Um deles, é por isso que a capa do livro é assim, né? Ele é uma capa que tem um mar, que tem um sol, que tem uma pessoa refletindo, né? Foi um sonho que me acompanhou durante 20 anos. De 15 dias eu tinha ele muito semelhante. Eu queria sair de um hotel luxuoso no Rio de Janeiro, mas eu nunca conseguia, sempre tinha um impedimento.
ou era algum parente que estava lá, ou era eu que, mesmo sabendo onde é que era a porta, o ônibus, nunca conseguia. Então, eu acordava sempre angustiada. Até amigos meus chegaram e relataram assim, Nara, tu tá presa nesse lugar. E eu falei, eu sei que eu tô presa, mas como é que eu saio? É? O que eu preciso fazer para sair? Porque eu não aguento mais esse sonho. E aí, quando eu conheci as práticas de EFT, em 2010, foi em março de 2010 que eu comecei a praticar, a minha libertação emocional aconteceu para esse sonho, para essas questões que eu vivia, em 2012. E por que demorou tanto tempo? Porque eu tinha uma lista muito grande de conflitos relacionais. Tá? Dentro de mim, do meu passado, das minhas escolhas, das escolhas de outras pessoas. Assim, imagina, a gente olha uma pessoa por fora e acredita assim, ela tá calma, ela tá tranquila, mas a cabeça era um furacão, né? Era pensamento disso, era culpa, era mágoa, era ressentimento, era diálogos mentais tóxicos que faziam com que eu tentasse gerenciar tudo isso, mas era o motivo que eu pedia, tem que ter uma técnica que me ajude a fazer isso. E aí, em 2010, que essa técnica apareceu para mim, comecei a praticar, que nem eu disse, para os meus objetivos, depois começaram a aparecer vizinhas, clientes, estudantes, porque eu sou professora no Unifisul já há 28 anos, né, faz 29 esse mês. Português? Não, segurança do trabalho. Ah, que legal. Trabalho com segurança do trabalho. Uma das áreas da segurança do trabalho é a psicologia do trabalho, né? Eu acho que a gestão de conflitos, os internos principalmente, são os mais complexos de serem eliminados, porque todo mundo tem razão para ter a sua razão, né? Parece até redundante dizer isso, mas sempre existe um motivo por que manter aquele pensamento, aquele sentimento. Muitas vezes é porque a gente quer que as pessoas mudem, isso nunca vai acontecer. Mas aí tu tem que casar o corpo com a tua mente, para realmente tu teres um resultado efetivo e realmente deixar o passado no passado e ir avante. Tá? Eu sabia já de todas as questões, eu queria uma prática para isso. Foi a EFT que em 2012 me fez ter o último sonho dessa série, repetida, né? Já de 20 anos, que eu estava junto à janela, a minha porta estava lacrada do quarto, alguém me dizia assim no pé do ouvido, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. Minha mala desfeita em cima da cama, tudo bagunçado, virado, um quarto muito pequeno, e eu olho pela janela, já que a porta estava trancada, eu olhei pela janela. E quando eu vejo paralela ao mar, tinha um sol no rio. E eu disse, eu estou perdendo tudo isso. E o final do sonho, eu saí pela janela. Então, no livro tem todos esses detalhes, né? E até o motivo da escolha da capa, né? Calma aí, acho que aqui ficou o ângulo melhor, deixa eu ver aqui. A escolha de uma janela, porque essa janela acompanha todos os capítulos, e o sol também, que é uma possibilidade que muitas vezes a gente acha que só existe uma saída e tem várias, realmente. E os sonhos como linguagem inconsciente, né, me dando mensagens, me ajudando a ver que eu estou no caminho certo, todo mundo pode aprender a usar também, tá? Essas ferramentas de nascença. Não, eu tô vendo aqui a questão de como que o estado emocional da gente afeta o nosso corpo, né? Sim, é um conjunto de ferramentas, né? Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais. E nisso, o corpo, a mente, as emoções são ferramentas de nascença. A maioria não sabe usar, infelizmente. Sente, mas não sabe que procedimento usar para que isso vire a seu favor, né? E a EFT propicia isso claramente e rapidamente, inclusive. Pois, isso é uma coisa que eu acho muito interessante na escrita. Ela é sempre um desafio, porque no momento em que tu escreve algo que é atravessado por, vamos dizer assim, uma multiplicidade
necessariamente a multiplicidade precisa ser silenciada, ou pelo menos uma boa parte dela, porque tu precisa fazer uma escolha. No momento que tu escolhe escrever uma frase com essas palavras e não outras, né, no momento que tu precisa estabelecer uma, senão ninguém vai entender o que tu está escrevendo, né? Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre os desafios para compor a história que a senhora compõe no livro, nesse sentido, das escolhas que são necessárias fazer, e a esse desafio de dar uma pegada, vamos dizer assim, que eu imagino que seja essa pegada do livro, uma pegada, vamos dizer, didática, para que as pessoas também possam aplicar essas técnicas nas suas próprias demandas. Ok. Então, meu exercício é antigo, por busca de saber como ajudar pessoas. Sou professora desde os 12 anos de idade, e eu tive uma irmã que ela tinha um desequilíbrio emocional muito intenso. Qualquer bloqueio, qualquer dificuldade, ela chorava. Então, quando eu sentava com ela para ensinar matemática, porque ela era 6 anos mais nova que eu já sabia da personalidade dela. E eu pensei assim, a única ferramenta que eu tenho para isso é paciência. Eu posso escolher usar a paciência e conduzir ela mesmo na crise, conduzir ela para um parâmetro melhor, uma condição melhor de aprendizagem. Essa foi a minha primeira escola, mas aí oral, né? E a minha primeira escola escrita, eu estava fazendo a formação pedagógica. E aí uma professora do curso, eu fiz no IFSU mesmo, na época ainda era a Cefet, e ela disse assim, Nara, tu fala tão bem, mas tu podia fazer alguma coisa para melhorar a tua escrita. Eu encarei aquilo como um desafio. Eu pensei assim, realmente, eu não escrevo tão bem quanto eu gostaria, eu me expresso, né? Sou professora já há muitos anos, me expresso, considero que expresso bem, mas a escrita está carente mesmo. Ela disse, Nara, eu vou te dar uma dica. Bota no papel primeiro tudo o que tu pensa e depois tu ajeita. Tu vai, né? Não vai partir do zero na escrita, tu vai partir de algo que tu mesmo pensaste, mas também vai ser base para tu modelar, né? Para tu adaptar. Comecei a fazer aquilo, saiu o primeiro artigo em 2001 para o jornal do próprio IFSU, né? E dali eu comecei a ter aquela sensação assim que eu precisava entrar na parte escrita para poder ajudar mais pessoas a entenderem os pontos de vista que eu já tenho. Nisso veio uma foto que eu tirei em 2008, olha como o tempo passa, né? 2008 eu tirei aquela foto e olhei, mas parece foto de escritor isso aqui. Eu meio de lado, assim, olhando para quem estava tirando a foto, né? E eu disse, parece até que eu já estou numa foto de escritora. Final de 2008, ainda existiu o Orkut, né? E ali uma conhecida minha, que trabalhava essas questões de autoconhecimento, ela disse, Nara, tu tem que começar a escrever algumas coisas lá, para incentivar o pessoal a comentar e tudo, num grupo online, né? Comecei a escrever, dali um tempo ela disse assim, Nara, parece que as tuas mensagens estão muito negativas. Aí nós tivemos um desacerto ali, eu disse, eu vou ter que começar a ter o meu próprio espaço. Então, em 2010, eu criei o blog Viva o que Você É, e 2018 que me convidaram para a primeira coautoria, pela uma editora que não existe mais, mas na época nela que eu entrei, e a primeira publicação saiu em 2019. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Uma jornada. Depois que tu te permite te aperfeiçoar, as ferramentas vão vir, as oportunidades vão aparecer. E nem sempre aquilo que parece que é uma coisa ruim, talvez tenha te levado para um outro patamar de entendimento de ti mesmo, né? Porque, na verdade, quando eu disse assim, não vou mais estar neste grupo que não está mais aceitando o que eu escrevo, eu vou criar o meu próprio grupo. Quem gostar, que me siga. E 2010 foi esse o ano, eu já conhecia a EFT e comecei a fazer as minhas postagens. Porque eu tinha muito decreto de perfeição, que era, não estou boa o suficiente, não está bom o suficiente, ainda falta mais estudo, ainda falta mais escrita, mas na verdade foi uma jornada. Foi quando eu comecei publicamente a escrever no meu próprio nome, que as coisas foram se aperfeiçoando. Porque na época a Clarissa não tinha IA,
para consertar meus textos. Né? Sim. Não tinha IA, 2010 não tinha IA. Então era eu mesmo lendo, relendo e tentando perceber se tinha algo que eu pudesse escrever diferente. E sempre com um objetivo, sempre existiu o objetivo, né, apontando o norte. Como é que eu faço as pessoas entenderem o que eu já entendo? Como é que eu faço para explicar para uma pessoa que nunca leu sobre isso? Né? Sempre existiu essa preocupação, esse interesse. Tá? Muitas vezes a preocupação é encarada como um sistema que estagna a pessoa, né? Eu me preocupo e gasto toda energia nisso. E no interesse criam-se oportunidades. Muito massa. A senhora esse livro já está circulando ou o lançamento realmente é só no dia 21? O livro já está circulando, ele está na Vanguarda, ele já está na Feito de Letras e também está na Mundial. Okay? Teve feedback já? Eu recém coloquei nas livrarias, porque esse livro chegou não tem 10 dias na minha mão. Tá? Olha só. E o pessoal já está postando na Amazon algumas mensagens lá, o pessoal que já recebeu pelos correios, né? Já está postando algumas mensagens positivas lá, comentando sobre o livro, já que ele está por lá. Ele está por lá um pouco mais de 10 dias, está na Amazon. E tem meus outros 2 livros que também estão, que é o Florescer Metafísico, de poemas para autogestão das emoções e dos relacionamentos, e as minhas 14 viagens à Índia, no Eu na Índia, né, que é o meu segundo livro, que é toda vez que eu faço sessão de autógrafos com ele, né, esse é o... Calma aí, deixa eu mostrar a frente dele aqui para vocês. Aqui, o Eu na Índia, ele é um livro que tem minhas 14 viagens e mais de 140 aprendizagens, né? Então, eu comecei, na verdade, a escrever os 3 livros ao mesmo tempo, 3 objetivos totalmente diferentes, juntando meus poemas, que aí saiu primeiro, olha só a minha presunção, vai ser mais fácil escrever um livro de poemas. Então, esse foi o primeiro que eu publiquei em 2023, depois que eu me dei conta, poxa, é difícil escrever poemas que tem principalmente um cunho psicológico, né, que tem um cunho emocional, que possa ajudar a emoção, ajudar a pessoa através da autogestão de tudo isso, né? Porque parece até chavão, mas a emoção mexe com a emoção. Então, o poema, ele tem essa questão emocional intensa, assim, e faz a pessoa refletir. Tu termina de ler um poema, tu fica um tempo, assim, não sabe se está digerindo o poema ou se o poema está te digerindo, mas está nesse envolvimento com a obra, né? E as 14 viagens à Índia, sou casada com um indiano, já tem 14 anos, e ele mora aqui em Pelotas, tudo, mas a questão toda é que sempre que eu via dar os treinamentos, o pessoal me perguntava, como é que é a Índia? Como é que é a relação com as vaquinhas? Como é que fica tudo? Vestimenta, teu jeito, gostou do ambiente? O que mais te chamou a atenção? Então, por isso que eu escrevi o segundo livro também, uma maneira de levar mais pessoas, os hábitos indianos e que eu aprendi convivi com muitos animais selvagens, né? Porque lá é tudo solto, é criado solto, né? E o Crônicas Terapêuticas, ele ia ter outro nome antes, ia se chamar Antes de Partir. Mas como já tinha um filme, eu pensei, não, vai ter um outro nome para este livro, né? Para não dizer que é só um livro de práticas. Então, eu trouxe resultados dos clientes meus, como usar a técnica, como usar acoplada com outras práticas integrativas, e no final tem 2 bônus, que é um treinamento em vídeo, que já está com mais de 30 vídeos gravados e crescendo, e tem junto 31 afirmações que eu criei lá em 2008, tá? Que aí, como fui eu que criei e postava nessa comunidade, eu criei, é minha, né? Claro. Então, aí eu trouxe para o livro, que eu acho que valia a pena publicar junto para o pessoal ter acesso a esse material mesmo antigo, muito útil. Beleza. Era 12h mais 26 minutos, o programa acaba 12h30. Queria que você comentasse um pouquinho agora sobre o lançamento marcado para o dia 21, o que o público vai encontrar por lá.
Bom, o público vai encontrar por lá, além do livro que está em lançamento, né, o Crônicas Terapêuticas, vai encontrar outros livros meus, vai encontrar minhas antologias, vai ser uma pequena celebração em que a gente vai estar no andar de cima, que é um andar mais reservado, que dá para fazer a própria decoração, é muito bonito lá o Café Coach, gosto muito de passar lá às tardes, sexta-feira de tarde, normalmente eu vou para lá com algumas amigas e a gente já bate papo lá, né? E é um local muito bacana, muito, é novo, é recente, eu acho que vai fazer 1 ano ainda o Café Coach. Ele era antes uma loja menor, na Santos Dumont, e aí lá vocês vão ter, quem for vai ter a oportunidade de ouvir um pouco mais do livro, conhecer mais para que ele serve, vai ter uma pequena prática de acupuntura sem agulhas de EFT, para o pessoal poder já sair sabendo assim o basicão, né, o mínimo necessário para aplicar, se auto-aplicar a técnica. E a gente vai fazer os autógrafos para aproveitar que os presentes adquiriram os livros e podem ir nessa data. Vai ser um horário bem flexível, que alguns podem de dia, outros podem no início da noite. E não vai até muito tarde, porque a gente sabe que com este frio não tem condições de fazer, eu não tenho condições de fazer nenhum evento até muito tarde. Mas ali tem estacionamento próximo, tem o local de fácil acesso. É pertinho do Pop Center. Pop Center, isso, se atravessar a rua. Uma antes da Receita. Exatamente, então é Floriano com Santos Dumont. Bem pertinho da Santa Casa também. Beleza. Nara, para encerrar, então, já está pensando em outros projetos? Já estou pensando em outros projetos, a mente não para. É que depois que tu começa a escrever, as ideias vão vindo e eu tenho lá o meu bloquinho eletrônico de anotações, né? Então, tem outros projetos já a caminho. Esse lançamento, ele demorou um pouquinho para acontecer, até eu encontrar uma editora que quisesse fazer a publicação. Depois, a questão de que Pelotas tudo é longe, né? Então, até os livros virem aqueles 10 dias foram uma tortura. Parece que foi a eternidade. Mas eu escolhi uma editora que fez exatamente o que eu precisava que fosse feito. Que não é simplesmente botar um texto no meio de um monte de páginas, né? As imagens internas, o cuidado com a obra, tudo isso são sempre pessoas lidando com pessoas, né, Clarissa? Então, quando alguém pensa assim, em fazer algo, não é para qualquer mão que a gente quer passar, é que nem um animalzinho de estimação, a gente não quer passar para qualquer um se a gente não pode mais, né? Se não está no meu alcance fazer as outras etapas da escrita, precisa ser uma pessoa que goste, né, do que faz e que se dedique, que aconteceu com a editora Lumen, né, que é a que publicou essa obra para mim. Maravilha, a gente agradece muito a presença, Nara Miller, deseja aí excelente lançamento do livro, muito obrigada. Obrigada, eu quero estender a todos o meu muito obrigado aos ouvintes da rádio. Todos que forem vão ter uma grata surpresa, vai ter umas atividades surpresas durante o lançamento, mas aí só quem estiver lá que vai saber, né? E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Nesse momento para mim tão especial do lançamento do meu trabalho de 16 anos, né? Nas práticas integrativas oficialmente, tá? Então é isso, quero desejar um excelente dia a todos e vejo a todos que puderem ir lá no 21/7, das 16 às 19h30, no segundo andar do Café Coach. Maravilha. Obrigada, Nara Miller, Todos pela convidados. presença. Obrigada. Nara Miller, que é professora, escritora e terapeuta, autora do livro Crônicas Terapêuticas. Esse livro tem o seu lançamento, então, com bate-papo, sessão de autógrafos, marcado para o dia 21, estava explicando a Nara, a partir das 16h, no restaurante Café Cult, na Santos Dumont, esquina Floriano Peixoto, dia 21 de julho. Cai numa terça-feira. Isso. Beleza. Gente, 12h mais 31 minutos. Contraponto vai ficando por aqui. Fábio Costa já está
aqui do lado do Alexandre Salóis, no aquário, esperando para entrar aí a uma, né? A 1h, a partir da 1h, então agora, daqui a pouquinho mais, já começa o Outras Vozes aqui na 104.5 FM, com o queridíssimo Fábio Fóssil. Beleza? Dado o recado, gente, uma excelente terça-feira para todo mundo. Nós voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui na 104.5 FM e também nas redes sociais da Rádio Com Pelotas, no Facebook e no YouTube. Beijo, excelente terça-feira. Até amanhã.